Senhor, em todo tempo estás em mim, és meu amado, sou teu Senhor, em todo tempo estás em mim, és meu amado, na certeza que eu posso te buscar, derramado sobre teu altar. Quebrantado está meu coração em ti, só tu és meu dono. O teu amor, meu alimento, o teu perdão é a minha paz, na certeza que eu posso te buscar, derramado sobre teu altar. Quebrantado está meu coração em ti, só tu és meu dono. Na certeza que eu posso te buscar, derramado sobre teu altar. Quebrantado está meu coração em ti, só tu és meu dono. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que se acertam com ele. Quero repetir, pode olhar aí no seu texto. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela ou com ele. Com ela porta estreita e com ele caminho estreito. Eu queria dizer para os irmãos, porque eu me deparei com essa expressão, poucos que se acertam com ele. Mas eu quero começar dizendo que, segundo o dicionário, caminho é uma faixa de terreno destinado ao trânsito. É um ponto para outro. Você está num ponto indo para um outro ponto. É espaço percorrido. Caminho é também direção. Caminho é também rumo. Ou seja, caminho pode ser um espaço percorrido de um ponto para outro, mas caminho pode ser também direção e rumo. Jesus Cristo, em João capítulo 14, ele chama seus discípulos e passa a consolar os seus discípulos. Passa a trazer uma consolação para eles, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Aí ele chega para os discípulos e diz assim: vós sabeis o caminho para onde vou. Tomé toma a palavra e pergunta para ele assim: não sabemos para onde vais, como saber o caminho?
Aí Jesus diz assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus Cristo, então, responde claramente para Tomé e para todos sobre o caminho, espaço percorrido ou lugar onde chegar. E logo após a ascensão de Jesus, seus discípulos ficaram conhecidos como sendo os do caminho. Os do caminho. E todos que falavam essa expressão, referiam essa expressão, sabiam que o caminho era Jesus. Eles eram seguidores de Jesus. Eles tinham a direção que era Jesus. Eles tinham um caminho a ser percorrido em Jesus. De maneira que eles ficam conhecidos como sendo os do caminho. Atos capítulo 9, verso 2, diz que Saulo prendia os do caminho, homens e mulheres que eram do caminho. Atos capítulo 19, 8 e 9, Paulo fala do reino de Deus nas sinagogas. Ele, convertido, entra na sinagoga e passa a pregar. E no verso 9 do capítulo 19, diz que alguns estavam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Eu já falei mal do caminho. Você provavelmente já falou mal do caminho. A igreja era conhecida como os do caminho. Verso 23 de Atos 19 diz que houve grande alvoroço acerca do caminho. A igreja era conhecida como o povo do caminho. Atos 22, 4, Paulo vai falar que perseguiu este caminho até a morte. Ele pega a carta, prende os do caminho até a morte. Interessante isso aqui, de maneira que todo convertido, todo crente, todo convertido passou do caminho da morte para o caminho da vida. É uma mudança radical. É uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que é clara demais para aquele que passou pela conversão. Estava espiritualmente perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. De maneira, irmãos, que o convertido passa a viver coerentemente no caminho. Passa a ter uma vida coerente no caminho, numa morte para si mesmo, num viver para Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Aquele que foi convertido morreu para si mesmo. Ontem eu brinquei com a Julinha, irmã do pastor Gabriel, dizendo que ela podia ir lá em casa pintar o quarto. Porque ela queria pintar o quarto dela, a mãe dela não quer deixar. Falei, não, pode ir lá em casa e pintar o meu quarto, a minha casa toda. Não, falei, Julinha, vai, eu estou mandando, vai. Você não manda mais em você, Julinha. Você entregou sua vida para Jesus, Julinha. Irmãos, quem entrega a vida para Jesus não manda mais em si, mas o Senhor tem domínio sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nos versos lidos de Mateus, ele faz informações importantes até o verso 27, e aqui ele faz uma conclusão fantástica no capítulo 28 e 29. Se você ler o versículo 28 e 29, você vai ver uma conclusão extraordinária. Mas quero pensar no verso 13, no verso 14, quando Mateus faz essa comparação.
ele faz alusões comparativas entre os que se salvarão e os que se perderão. Aqueles que vão entrar no céu e aqueles que vão continuar no inferno. Ele faz essas comparações diretas entre os salvos e os perdidos, as duas portas e os dois caminhos. O caminho no texto aqui é direção, rumo, mas também forma de comportar-se, comportamento, porque a crença e a fé é que dá direção. A crença e a fé que você tem em Jesus é que formata a sua conduta. Se o ímpio tem fé em Buda ou em qualquer outro Deus, ele será formatado de acordo com aquela fé naquele Deus. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, irmãos, nós seremos formatados, teremos direção, teremos de acordo com a nossa crença. Caminho estreito e caminho largo. Estamos precisando pregar sobre isto, para que aquele que foi convertido saiba o que é caminho estreito, saiba o que é caminho largo, de maneira que eu quero usar a expressão do texto como tema, me acertando com o caminho. Acredito eu que nesta noite temos que nos acertar com o caminho. A igreja é o caminho, aliás, Jesus é o caminho, e a igreja anda no caminho. A igreja é conhecida como os do caminho. Como é que eu me acerto com o caminho? Primeiro, conhecendo o caminho largo e o caminho estreito. Eu tenho que conhecer o caminho largo e o caminho estreito, só lembrando que estamos na conclusão do sermão do pastor Jesus. É Jesus de Nazaré que está pregando. É a aplicação do sermão inteiro. E aqui, porta larga, caminho largo, porta estreita, caminho estreito, são figuras para descrever estilo de vida, jeito de viver, jeito de se comportar. Como é que eu posso me comportar? Dr. Champlin diz que apertado aqui e espaçoso implica a maneira de viver. É a maneira como eu vivo. E isto, irmãos, é o caráter geral do cristianismo na vida do convertido. Por quê? E aqui eu digo que o ser humano nasce no caminho largo. Eu sei que podemos ter controvérsia no que eu estou afirmando, mas o homem nasce no caminho largo, dentro do caminho largo, de maneira que sair do caminho largo, só entrando pelo caminho estreito, e só entra no caminho estreito aqueles que o Senhor Jesus chama, aqueles que o Senhor Jesus escolhe, e agora ele entra, sai de um caminho, de uma conduta, de uma maneira de viver, para uma outra maneira de viver. Mas a maneira de viver é formatada por causa da fé em Jesus de Nazaré. É Ele que ensina, é Ele que mostra, é Ele que direciona. Então a conclusão do sermão de Jesus aqui, a ideia não é ensinar salvação pelas obras. Tem muita gente que não bebe, não fuma, não joga e não prostitui e não vai para o céu. O sermão de Jesus aqui, ele conclui não querendo, não ensinando salvação pelas obras. Eu não prostituo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, não é para ir para o céu. É porque eu já entrei no céu, e porque eu estou no céu, a minha conduta é de acordo com a crença que o caminho estreito me ensina. Como eu devo me comportar? Ora, irmãos,
os dois caminhos aqui, há um processo. Nos dois caminhos há um comportamento. Nos dois caminhos há uma ética, há um caráter a ser observado. Por isso o ímpio se vangloria na sua bebedeira, na sua prostituição, no seu caluniar. O ímpio conta vantagem em ter ficado com a mulher do amigo, ou a mulher ímpia ter saído com o marido da outra. Conseguir enganar. É a ética, é o caráter do caminho largo. Mas como nós fomos tirados, resgatados do caminho largo, do império das trevas, transportado para o caminho estreito, temos também uma ética, temos também uma conduta, não para ser salvo, porque fomos salvos antes da fundação do mundo. Agora, como eu me comporto? Então há uma ética. Nós somos resgatados do caminho largo, do caminho maligno. E aqueles lá em Atos, conhecido como os do caminho, tinha esse comportamento diferenciado. Portanto, estes precisam, que foram resgatados do caminho largo, nós precisamos irmos nos acertando com o caminho, nos acertando no caminho. É o nosso caráter, é a nossa ética. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não é possível andar no caminho estreito, no comportamento do caminho estreito, com inveja de quem está no caminho largo. Tem muito crente andando no caminho estreito, querendo servir o Senhor, mas olhando, flertando com o caminho largo. Eles podem beber, eles podem dançar, eles podem isso, eles podem tudo e nós não. Meus irmãos, eu li ou eu ouvi, não me lembro mais, o testemunho do pastor Ed Renekiewicz. Ele dizia nesse testemunho que ele foi ordenado muito cedo, se não me engano, 22, 23 anos, uma coisa assim, ou próximo disso. E aí os jovens da igreja, até parece um pouco a igreja aqui, né? O pastor aqui é bem jovem. Os jovens da igreja iam se compartilhar, expor a vida para o pastor, pedir conselho, e os jovens da mesma idade do pastor começavam a dizer: pastor, eu bebi demais essa noite, eu dancei demais, eu forniquei, eu prostituí, pastor, e ele ouvindo aquilo com a maior atenção, e pensando assim: que desgraça, hein? Eu podia estar fazendo a mesma coisa, estou aqui pastoreando esse povo. Que tragédia. Irmãos, é essa conduta que nós não podemos ter. E ele compartilha isso e edificou todos nós naquela ocasião. Porque nós não podemos viver no caminho estreito, ética de caminho estreito, com inveja do caminho largo, querendo o caminho largo. E não são poucas as vezes que nós estamos, parece que dentro do caminho estreito, mas com o coração no caminho largo. Ir nos acertando com o caminho. Quem roubava não roube mais, quem matava não mate mais, quem mentia não minta mais, quem isso, quem aquilo. É ir acertando, não permitindo que a mente fique cauterizada. De maneira que olhar aqui para dois caminhos, Paulo chama o caminho estreito de reino de Deus. Reino de Deus. Eu vivi no caminho largo. Nunca embriaguei no caminho largo. Nunca prostituí no caminho largo. Tinha uma conduta, diria que boa no caminho largo. E eu ia para o inferno com tudo isso. Porque não é uma conduta apenas ética.
é uma crença, é um coração, é uma alma, é uma vida entregue para aquele que resgata, para o resgatador. Eu não quero me embriagar, eu não quero matar, eu não quero roubar, porque o meu Senhor, o caminho estreito, me diz que eu não devo, que eu não posso. É por fé. A fé, a crença formata a minha conduta, a sua conduta. Se o meu Deus, o seu Deus anda com você, vai com você para o trabalho, vai com você para a escola, a sua conduta é dentro dessa ética do caminho estreito. Dr. Kerson diz que 2 portas e 2 caminhos conduzem, respectivamente, a perdição e a vida. Respectivamente, a perdição e a vida. O caminho largo, muitos se acertam com ele. No caminho estreito, poucos se acertam com ele. Você já foi salvo? Você já foi redimido? Você já foi resgatado desse caminho largo? Agora a minha e a sua conduta tem que ser de acordo, nos acertarmos na caminhada. De vez em quando eu falo para minha esposa assim: amor, tenha paciência comigo. Jesus não terminou a obra em mim. Não por falha dele, mas minha. Tenha paciência. Mas nós precisamos irmos acertando no caminho. Optar pelo discipulado verdadeiro e se posicionar com a minoria é ficar fora do padrão dominante. Meus irmãos, eu estou convidando você e a mim a nos posicionarmos com a minoria. Não pela minoria, mas pelo Senhor do caminho. Estou convidando os irmãos a optar pelo discipulado em Cristo Jesus, a ter essa posição com a minoria e ficar fora, longe do padrão dominante. Do padrão dominante. Cuidado. Esses dias na escola dominical, aliás, domingo passado, eu estava pregando sobre um outro assunto, e eu vou contar isso não só pelo acerto, porque eu tenho errado também, mas quando eu ainda tinha meus 19 anos, talvez 20, não me lembro, uma moça chegou para mim e disse assim: Marlúcio, você não vai me namorar só porque eu não sou crente? Falei: só. É simples assim, simples assim. Só porque você não é lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Irmãos, é a postura, é a crença em Jesus de Nazaré que formata a sua conduta. Como eu me comporto de acordo com a minha crença? Como é que eu ajo de acordo com a minha crença? A Bíblia me permite, não permite, eu tenho que correr fora. Isso não significa que eu não erro, viu? Eu contei um acerto, mas eu tenho muitos erros. Todos nós tropeçamos em algum lugar. Como diz o pastor Jeremias Pereira, todos nós fedemos em algum lugar. De maneira, irmãos, que me acertar no caminho é conhecer o caminho largo e conhecer o caminho estreito, e me posicionar no caminho que o Senhor Jesus me colocou, o discipulado verdadeiro. Segundo, me acertando com o caminho, tendo prazer no caminho. Tendo prazer no caminho. Em Mateus 13:45 diz que o reino dos céus é semelhante a alguém que coleciona pérolas, que negocia pérolas, tendo achado uma pedra de grande valor, vende as menores, para ter aquela de grande valor. Vende as menores para comprar a de grande valor. Quando entramos no caminho,
Guarde isso com você. Quando entramos num caminho, caminhamos na perspectiva de chegar ao destino. A um destino, a um lugar. Eu entrei, estou caminhando, quero chegar ao destino. O destino do caminho largo, os irmãos sabem para onde ele dá. Mas nós que agora fomos resgatados desse caminho, colocados no caminho estreito, caminhamos na perspectiva de chegar ao destino. Qual o destino? O céu. Chega lá, ouvir: vinde, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra, toma posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Alegria no caminho. Meus irmãos, tomamos a decisão de passar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Agora precisamos fazer nossa caminhada com prazer. Precisamos fazer a nossa caminhada na terra maldita com prazer, adorar com prazer, pregar com prazer, falar para a vizinhança com prazer: eu tenho Jesus, eu amo Jesus. Ou seja, ter prazer no caminho estreito, para não acontecer aquilo que aquele crente que congregava numa igreja próxima à praia, litoral, muito próximo à praia, dava para ele ver a praia, e ele lá: ó Senhor, graças te dou que não somos aqueles perdidos, nós estamos aqui te adorando, mas eles estão lá naquela praia, naquele lugar, naquele sol, tomando aquela cerveja gelada, ou inveja, ou vontade. Ou seja, irmãos, nós crentes não podemos ter essa conduta. Há prazer no caminho, felizes por pertencermos ao Senhor do caminho e ao Filho Senhor, o próprio caminho. Sou de Jesus, pertenço ao Senhor, tenho o meu Senhor e Salvador. Nossa alegria é por termos o nosso nome no livro da vida. Esse texto eu acho extraordinário. Nossa caminhada vai na linha daquele que encontrou a grande pérola. Eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa. O segundo sermão sobre isso aqui, eu falo sobre isso. Eu posso ter tudo, mas a minha alegria é porque eu tenho um nome no livro da vida. Sabe, meus irmãos, não é pecado você ter uma casa, um carro maravilhoso. No dia que eu preguei esse sermão, eu falei para os irmãos: se você puder comprar uma Ferrari, compre. Compre a Ferrari. Se você puder comprar uma casa maravilhosa, compre, mas não ponha o seu coração nisto. E terminou a escola dominical, eu fui orar com o irmão que tinha comprado um carro. Que alegria, irmãos, ver aquele carro do irmão. Não é pecado o carro que ele comprou, uma bênção. Um irmão que saiu de uma vida difícil e está lá com um carro. Não é uma Ferrari não, viu? Mas é uma Mercedes. Linda. Glória a Deus. Alegrar com quem se alegra é conduta de quem anda no caminho estreito. Agora, está no caminho estreito, tendo inveja, seja de alguém que está no caminho estreito, ou inveja de quem está no caminho largo, tem alguma coisa errada, irmãos. Nossa caminhada vai na linha de quem encontrou a grande pérola. Comprou a grande pérola, tem a grande pérola. O significado da existência consiste em ver que nossa vida tem objetivo. O significado da nossa existência consiste em saber que a nossa vida tem objetivo. Pois ainda que eu não tenha escolhido nascer, eu não escolhi nascer,
Eu não escolhi meu pai, eu não escolhi minha mãe, eu não escolhi a minha vida. Eu não escolhi nascer, mas o Senhor me escolheu. Tem um objetivo, e meu objetivo, o seu objetivo, é satisfazer aquele que te escolheu. Tendo prazer no Senhor. O prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele está plantado junto a ribeiro de águas, no devido tempo dá o seu fruto. Irmãos, crentes têm que ter felicidade. Crentes têm que ter objetivo, conteúdo. É manifestar o nome do Senhor a um mundo sem sentido. O nosso sentido é esse. É dar a esse mundo sem sentido o significado para a existência. Ora, o nome do Senhor dá sentido para nós. Me permita aqui citar um filósofo alemão. Eu não conheço muito dele, já li alguma coisa. Essa frase ficou guardada, do Friedrich Nietzsche, século XIX. Ele diz o seguinte: somente quem sabe o porquê da vida é capaz de suportar o como. Só quem sabe o sentido da vida consegue suportar o como. Ou seja, os que foram escolhidos, os que entraram pela porta estreita, pelo caminho apertado, têm uma vida feliz, com significado, ainda que não tenha Ferrari, ainda que não tenha a casa linda, ainda que não tenha um salário sobejo. Irmãos, no outro sermão, numa outra ocasião, nós vamos pregar ele aqui, eu falo que tem gente que não tem dinheiro, não é porque não gosta do dinheiro, é porque não sabe ganhar. Mas aqueles que aprenderam a habilidade de ganhar dinheiro, aí ele ganha dinheiro. E quem não teve a habilidade de ganhar dinheiro, ele fica com inveja, às vezes. Eu me lembro de um irmão muito próximo a mim, lá da nossa igreja. Ele já partiu, já morreu, e ele tinha muito desejo de ter o seu primeiro milhão. 1 milhão. E ele teve o seu primeiro milhão. Depois ele teve 2, depois ele teve 3. Quando ele morreu, ele tinha mais de 6 milhões. Mas ele morreu. Então não é pecado ganhar dinheiro. Eu creio até que ele foi para o céu. Não é pecado ganhar dinheiro. Mas no caminho estreito, quem ganha dinheiro se comporta no caminho estreito. Tem dinheiro, mas no caminho estreito. Por isso, o filósofo alemão tem sentido o que ele está falando. Somente quem sabe o porquê, conhece o porquê, é capaz de suportar o como. A nossa vida tem sentido. A minha vida e a sua vida tem sentido. Para a glória de Deus Pai. Ed René, no livro Vivendo com Propósito, diz que fato é que precisamos sobreviver, ter sucesso, mas é mais verdadeiro ainda que ansiamos por significado e respostas que nos conduza à eternidade. Precisamos, irmãos, como diz o pastor Ed René, precisamos sobreviver, ter sucesso. Mas é mais verdadeiro ainda que ansiamos por uma vida com significado. É você chegar no final da tarde e entender que a sua vida tem significado. Eu não sei qual é o dia que você tem um pouquinho mais assim de, não vou dizer de depressão, mas assim, de uma saudade do céu, parece que você fica assim meio morocochô. Não sei qual é o seu dia. O meu, geralmente, é segunda-feira à noite. Segunda de manhã é ótimo. Mas segunda à noite parece que bate uma... Como é que vocês falam aí? Bate uma tristeza. Ah, meu Deus. Fim de tarde. Alguém já disse que no final da tarde nossa alma tem esse sentimento porque Deus passava no jardim do Éden na viração da tarde. Onde estás, Marlúcio? Onde está o pastor Gabriel?
Onde você está? Sabe, irmãos, vida com significado. Precisamos andar no caminho de Cristo com prazer. Já viu aquele pregador na frente da igreja, quando vai na frente da igreja? Eu não consigo imitar. Mas eles vão com a cara assim triste. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Ah, meu irmão, desce daí e vai embora, cara. Pelo amor de Deus. Que alegria é essa? Crente, irmão, precisa sobejar, transmitir, irradiar alegria. O meu nome está escrito no livro da vida. Não tem câncer, não tem Covid, não tem doença que me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora vamos passar por lutas. Jesus nunca prometeu na caminhada uma vida sem problemas, mas que na caminhada temos garantia de chegada. E que na caminhada, irmãos, devemos ter alegria, prazer, glorificar a Deus, ter semblante de gente que tem Jesus no coração. Coração alegre, aformoseia o rosto. O espírito abatido é podridão dos ossos. Hoje na escola dominical eu me senti muito bem. Não sei se os irmãos se sentiram, mas eu me senti. Eu que estava pregando, né? E eu estava pregando um assunto bom. Eu gostei daquilo que eu estava pregando, que eu estava falando de Zaqueu. Zaqueu era odiado, irmãos. Naquela cidade de Jericó, o pessoal não amava Zaqueu, não. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos. E havia um dito popular naquela época que dizia quais as feras deveriam ser temidas. Leão, urso nas montanhas. E na cidade, cobrador de imposto. Irmãos, aquele homem era rejeitado. Aquele homem tinha o nome de Zaqueu, que significa puro e reto. Mas o nome dele era uma antítese da conduta dele. Aquele homem precisava ver Jesus. Aquele homem não tinha significado de vida. Aquele homem não tinha objetivo de vida. Tinha tudo e não tinha nada. Era um solitário. O filho sabia que o pai era um impostor. Mas aquele homem quer encontrar Jesus. Passando ele por Jericó, ele sobe naquela árvore. Jesus para, Zaqueu desce, vou ficar na sua casa, vou jantar com você. E Jesus entra naquela casa, entra naquela vida, irmãos. Aquele homem passa a ter significado. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Irmãos, nós podemos possuir bens, mas não podemos ser possuídos pelos bens. No próximo sermão, já estou pregando em quase tudo também, né, irmãos? Eu estou citando 2 personagens na Bíblia. Um possuía riquezas, o outro era possuído pelas riquezas. O jovem rico era possuído pelas riquezas. Saiu da presença do Senhor triste, possuído, dominado, incorporado pelas riquezas. O outro era Jó. Jó possuía as riquezas, mas não era possuído pelas riquezas. Terminei de orar com aquele irmão, falei, olha meu irmão, o seu coração pode não estar nesse carro, mas o meu coração pode estar naquele mãozinha velho lá, ó. Porque o coração não é posto, não é no valor. Tem muita gente que idolatra o carro. Estou me lembrando aqui do pastor Jorge Linhares, que em 90 e qualquer coisa pregou na Orvalho do Vermont, e ele contou a história de uma ovelha dele que comprou um Monza 0. Não sei se eu já contei isso aqui. Comprou um Monza 0, quando o Monza era carro, né? E aí aquele carro novo, ele ficava cantando e olhando lá assim, né? O carro está lá. Terminou o culto, irmãos, ele chegou lá, o carro estava todo riscado de tampinha de garrafa. Riscaram o carro tudo. E contaram para ele quem foi. Ele chegou no pastor,
e falou assim: pastor, olha o que fizeram com o meu carro, pastor. O pastor olhou assim: misericórdia, meu Deus do céu, acabaram com o seu carro. Acabaram, pastor. Destruíram meu carro, pastor. Quem será que foi que fez isso? Foi seu filho, pastor. Como? Foi seu filho. E aí apertou aqui, dali era o filho mesmo. Meu irmão, vamos mandar arrumar. Vamos pintar, vamos arrumar o carro todo. Não, pastor. Eu quero outro carro. Gente, era caro. Não quero arrumar o carro não, pastor, quero outro. Pastor riu com a carga, né? E agora? E aí passa um dia, passa dois, e orando, e como é que eu vou fazer? O irmão do carro ligou: pastor, precisa não. Deus me falou que Ele permitiu acontecer isso comigo, para que o meu coração não estivesse no carro. Meu coração estava no carro, eu estava cantando e olhando. Meu irmão, onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A alegria no caminho, prazer no caminho estreito. Meus irmãos, a nossa alegria não está em carro, não está em dinheiro. A nossa alegria está no Senhor Jesus. A alegria do crente é paz, é alegria no Espírito Santo. Igreja alegre, a igreja que festeja, igreja que transborda. É isso que nós temos pregado aqui. Com isso eu não estou querendo dizer que antes de nós não se pregava isso, pregava-se. Mas quando o crente coloca o coração, deixa o Espírito Santo dominar a sua vida, irmãos, muda. Casamento muda. Filho muda, marido muda, esposa muda. Quero deixar com os irmãos essa mensagem, me acertando com o caminho. Precisamos de jovens que se acertem na caminhada, no caminho, no Senhor do caminho. Famílias, bairro, cidade, país. A igreja brasileira precisa se acertar com o Senhor do caminho estreito. Ter postura de gente redimida no caminho estreito. Meu desejo é que você saia daqui tendo prazer no caminho estreito. Prazer em adorar o Senhor do caminho estreito. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue agora. Faça isso agora. E se tem alguém aqui que é crente, mas está olhando para o caminho largo, vontade, o caminho largo. Não, a nossa alegria está no Senhor do caminho, em Jesus de Nazaré. Ele é o caminho. Quero orar com você, quero abençoar a sua vida, e depois dessa oração nós estaremos indo para casa. Eu estou aqui encantado, feliz com tudo que eu estou vendo aqui, irmãos. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração, mas que o Senhor possa prosperar a sua vida, que o Senhor possa te dar condições de ter o que você sonha. Jovens, garotos aqui, sonhe grande, pense no Senhor do caminho, ame o Senhor do caminho, estude, ore, deixe o Senhor te abençoar, porque quem anda com Jesus nunca regrediu, só progrediu. Quem ama Jesus não perde, ganha, mas quem perde a vida por amor a Cristo, ganha a vida. Não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a erva verde. Como diz o Salmo, vamos amar, ter prazer no caminho estreito. Amar o Senhor do caminho estreito. Nós não estamos do lado daqueles que vão vencer. Nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde, papai, mamãe, jovem. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui, ao retornar para a sua casa. Amanhã é segunda-feira, estamos felizes, vamos trabalhar. O Senhor vai nos sustentar. Que Deus te abençoe. Tem alguém nos visitando de primeira vez e não se importa de se mostrar? Amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe você, a sua igreja, onde você congrega. Se não tem onde congregar, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Venha congregar aqui conosco. Mas que Deus abençoe você, a igreja onde você congrega, seu pastor, sua família. Muito obrigado pela sua visita. Vamos todos ficar de pé e vamos orar. Pai, eu quero te louvar. Pai, o meu prazer precisa estar no Senhor. Está no Senhor. Por isso, Pai amado, é inadmissível um crente salvo, redimido, tendo o nome no livro da vida, ter inveja do caminho largo, viver sem sentido. Pai, põe a tua mão em cada um de nós. Deus, batiza cada um de nós na alegria do Espírito Santo. Derrama gozo, prazer na vida de cada um de nós, para que esta igreja, Pai amado, seja conhecida no bairro, na cidade, como a igreja da felicidade, os do caminho estreito, que tem prazer no caminho estreito. Cobre com teu sangue, Pai, cada marido, cada pai, cada mãe, cada esposa, cada filho, cada jovem, criança. Pai, em nome de Jesus, batiza com alegria o teu povo, para a tua glória e honra. Pai, muito obrigado por tudo de lindo que o Senhor está fazendo aqui e há de fazer. Cobre com teu sangue a mesa, o pastor, sua noiva, os jovens, os adultos. Pai querido, derrama graça sobre graça na casa do Senhor, para que cada crente ande de cabeça erguida para o louvor da tua glória. Livra-nos do medo, livra-nos do pecado, guia-nos pela vida eterna. Pai, eu quero abençoar as nossas visitas, quero abençoar a semana, os aniversariantes, quero abençoar todos desta congregação, desta igreja, para a tua glória e honra. Assim oramos, agradecidos, pedindo, ó Pai, pelos enfermos, cura, sara toda enfermidade, para a tua glória e honra, supra todas as necessidades. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, sobre todos aqueles que amam o Senhor sinceramente. Maranata, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos em paz. Certeza que eu posso te buscar, derramado sobre teu altar. Quebrantado está meu coração em ti. Só tu és meu dono. Na certeza que eu posso te buscar, derramado sobre teu altar. Quebrantado está meu coração em ti. Só tu és meu dono.